Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 44. Nós vamos falar, eu quero pegar carona em cima daquilo que ouvimos aqui, nesses dias de aniversário da comunidade. E em especial que nós ouvimos sábado. Até eu estava com os diáconos agora pela manhã, e eles falaram que nós estamos caminhando para a maturidade, 18 anos, de maior. E eu quero falar sobre isso com vocês hoje, sobre maturidade espiritual. Mateus capítulo 5, verso 44. Diz assim, vamos orar antes? Nós estamos tendo uma luta aqui do som hoje, mas não vai ser o som que vai roubar aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Amém? Nossos irmãos estão se desdobrando em 15 ali desde o começo da reunião. Senhor, eu quero abençoar cada um desses técnicos de som que estão trabalhando aqui, Senhor. Qualquer interferência externa que tivemos no nosso som de ontem para hoje, eu peço que o Teu Espírito Santo venha sobre eles e dê sabedoria a eles, para que tudo ocorra aqui segundo o que o Senhor planejou para essa manhã. Que a Tua graça se manifeste sobre eles e através deles ali. Abençoe-os. Meu Pai, nós queremos colocar a Tua santa palavra na Tua presença, que ela flua de acordo com a Tua vontade, e nós possamos nessa manhã aprendermos, sermos edificados, exortados, meu Pai, através da edificação da Tua santa palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 44, diz o seguinte: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está onde? Está onde? Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Eu acho que eu li tudo errado, né? Eu comecei errado. Falei para vocês, irmão, o diabo está furioso hoje, hein? Até mudou a lente do meu óculos aqui, acredita nisso? Faz de conta que não está aqui quem falou, depois a gente tira da gravação isso. Vamos fazer de novo para ficar bonita a gravação. E justo hoje nós vamos testando a transmissão ao vivo ainda, hein? Só para expor. Vamos lá. Mateus capítulo 5, verso 44. Agora sim. Vocês estão espertos, hein? Gostei. Mas eu lhes digo, é isso que eu queria ler. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os, para que vocês venham a ser o quê? Filhos de seu Pai que está nos céus. Amém. Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos capítulo 8, verso 15. Diz, achou aí? Não, eu espero. Diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como o quê? Filhos, por meio do qual clamamos o que diz aí? Abba, Pai. Irmãos, o que eu quero falar com vocês hoje, em primeiro lugar é sobre filho, mas nós vamos falar sobre maturidade. Nós vamos nos assentar à mesa do Senhor hoje. Senta-se à mesa os filhos. Hoje os filhos estão reunidos para se assentar à mesa. Mas nós lemos duas referências. Mateus capítulo 5, verso 44 e Romanos capítulo 8, verso 15. Nas duas passagens em comum fala sobre filho. Em Mateus capítulo 5 fala o seguinte: que nós temos que amar os nossos inimigos e orar pelo que nos perseguem. Não é isso que diz aí? Para que o quê? Vos tornemos filhos do Pai Celeste.
Então ele fala que para nós nos tornarmos filhos do Pai Celeste, nós temos que amar os nossos inimigos e orar pelo que nos persegue. Porém, lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala o seguinte, que nós não recebemos um espírito que nos escraviza, mas recebemos um espírito que nos adota como quê? Filhos. Duas condições de ser filho. Um lugar, Jesus está falando que se eu fizer algumas coisas, praticar algumas coisas, eu sou filho. E o apóstolo Paulo fala que o Espírito nos torna filhos, nos adota como filhos. Duas condições, mas porém, o nosso português, infelizmente, ele perde muito na tradução, né? No português só não, o inglês também, mas a tradução perde-se muito. E buscando o significado dessa palavra filhos no grego, na transcrição original. Em Romanos, que nós lemos lá, Romanos 8, 15, aqui quando fala o seguinte, filhos por adoção, ele está falando a seguinte palavra, teknon. Então fala o seguinte, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna teknon, por adoção. Este teknon, no grego original, quer dizer o seguinte, bebê espiritual, criancinha, criança, tanto que ele fala o seguinte, por meio do qual clamamos o quê? Abba. Você sabe que a expressão Abba, Pai, no grego não, na pronúncia original, eles quer dizer papá, papai. Quem fala papá, quando começa a falar, é uma criança. O apóstolo Paulo está nos falando que o Espírito Santo de Deus, quando você tem a sua experiência com o Senhor, quando você tem a sua experiência com o Espírito Santo, você se torna um filho, uma criança espiritual. Porém, lá em Mateus, Jesus falando, ele fala o seguinte, ele fala que a palavra, vamos ler Mateus, está falando o seguinte, para que vocês, ele fala para amar os inimigos, orar por aqueles que os perseguem, para que vocês venham ser ruiós de seu Pai que está no céu. Ruiós significa filho maduro de Deus. Duas coisas importantes. Ser nascido de Deus é obra do Espírito. E quando você nasce de Deus, você se tornou uma criança espiritual. O apóstolo Paulo fala até alguns momentos das suas epístolas que ele desejava que eles não fossem mais como crianças, para que eles comessem outro tipo de comida, outro tipo de palavra, eles se alimentassem de outra maneira. E Jesus aqui fala que para que vocês venham a ser ruiós de seu Pai que está no céu. Para que você nascer de novo como filho de Deus, basta clamar ao Espírito Santo, como filho de Deus. Porém, se você quer ser filho maduro de Deus, é necessário nós obedecermos os mandamentos de Deus. E é aí, meu irmão, que o sapato aperta agora. Sabe por quê? Chegou o tempo de transicionarmos de crianças para adultos. Presta atenção. Um adulto de 40 anos que age como uma criança é o quê? É normal? É anormal. E muitas vezes na fé, estamos agindo como crianças. E Jesus fala que quando eu sou maduro na fé, eu amo o meu inimigo. Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, verso 44, 45,
que quando eu sou maduro na fé, eu abençoo quem me amaldiçoa. Jesus fala que quando eu sou maduro na fé, ele está falando isso lá, que quando eu sou maduro na fé, eu oro por quem me persegue, eu oro por quem me calunia, eu oro por quem me quer mal. Isto é o inverso do que o mundo diz, porque o mundo diz que se alguém te fizer mal, você tem que retribuir com o quê? Com o mal. O mundo diz que quando você dá sua face, você é o quê? Bobo. Você é bobo. Que falam outras coisas mais. Eu quero só falar bobo. Mas Jesus fala que para que eu seja maduro, eu tenho que dar a minha face, eu tenho que amar o meu inimigo, eu tenho que orar por quem me persegue, eu tenho que orar por quem me calunia, eu tenho que dar a minha vida pelo próximo. Meus irmãos, Deus quer que você cresça na fé, amém? Deus quer que você cresça, e quando transicionamos de ruiós para tecnon, de filhinhos para filhos maduros, sabe o que está acontecendo conosco? Estamos transicionando, estamos assumindo a imagem de Cristo, o Filho maduro de Deus. Romanos, ainda, vamos ler de novo Romanos, vamos lá, Romanos, capítulo 8, verso 13, agora vamos ler um pouco antes. Então lembrando que ruiós é filho maduro e tecnon é filhinho. Eu vou mudar a palavra quando eu for ler para vocês, tá? Romanos 8, 13, diz o seguinte: pois se vocês viverem de acordo com a carne, faz o que aí? Morrerão. Mas se pelo Espírito fizer morrer os atos do corpo, viver. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Ruiós de Deus, maduros. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você é um filho maduro, porque diz aqui, o apóstolo Paulo nos escreveu, que quando eu sou guiado pelo Espírito, eu faço morrer os atos do corpo e vivo pelo Espírito. O mesmo Espírito que vivia sob Cristo, estava em Cristo, que o conduzia, ele está sobre você, e quando você é um filho maduro, você se torna a imagem do filho, e você se torna um ruiós, e começa a caminhar a imagem de Cristo. Continuando a leitura, pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna tecnon, por adoção, por meio do qual clamamos, papá. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos o quê? Tecnon de Deus. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos nascidos, que somos tecnon, que somos filhinhos de Deus. Se somos filhinhos, então somos herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos o quê? Da sua glória. Presta atenção, é preciso deixar o Espírito dominar você, para que você seja maduro de Deus. Uma criança que tem uma herança, ela não pode usufruir da herança enquanto ela não for madura. Ela precisa do quê? O apóstolo Paulo fala um pouco disso. Ela precisa de alguém que cuide daquela herança para ela. Somente usufrui da herança quem é filho
maduro. Existe uma herança dos céus para a sua vida, meu irmão. E você só pode usufruir desta herança quando você for maduro diante de Deus. Amém? E se você for ler mais para frente ainda, vamos ler agora, nós lemos até o 14, foi até o 14 nós lemos? Até o 17, vamos ler o 18, presta atenção. Romanos 8, 18, continua a leitura. O apóstolo Paulo escreve: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados, o quê? É muito maior a glória que será revelada do que os sofrimentos atuais que você tem, a sua luta, a sua dificuldade, aquilo que irá se revelar é muito maior do que aquilo que você vive hoje. Continuando a leitura, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os ruiós de Deus sejam revelados. A natureza aguarda que os filhos maduros de Deus sejam revelados. Irmãos, Itaquera está esperando que os filhos maduros de Deus sejam revelados. Fala o nome do seu bairro bem alto aí. Não, mas todo mundo, quando fala 3, tá? Fala bem alto o nome do seu bairro. Eu vi só Itaquera. 1, 2, 3. Está aguardando que os filhos ruiós de Deus seja revelado. O que você falou, está aguardando que você seja revelado lá como filho maduro de Deus. Irmãos, nós precisamos sair da adolescência espiritual. Existe um mito que adolescente dá trabalho. Adolescente não dá trabalho. Quem dá trabalho é o diabo. Adolescente é uma bênção. Mas nós precisamos sair da adolescência espiritual para que nós possamos nos apropriar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para mim e para você. Para mim e para você. Amadurecer é, em primeiro lugar, parar de falar. Porque é o seguinte, eu lembro quando meus filhos eram pequenos, eu vou falar isso, dói tanto, né, a idade, quando eu falo assim, lembro quando os meus filhos eram pequenos, dá uma dor em mim, irmãos, porque eu falo, nossa, minha mãe falava isso de mim lá atrás, agora lembro quando os meus filhos eram mais novos, soa melhor, né, Soninha? Eles viam as propagandas na televisão, de brinquedo, que os caras fazem de propósito, né, e o que eles falavam? Me dá, eu quero isso aí. O senhor falava também, Divaldo, os seus também? Ou então, tem umas crianças no shopping que se jogam no chão, né? E aí rola no chão para lá no mercado, rola para cá, pega o carrinho e joga no chão. Por quê? Porque eles querem algo, né? Sim, eu quero. Uma das primeiras palavras que uma criança fala que é me dá. 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 A criança quando chora porque ela quer o quê? Ela quer que dê algo para ela, o leite. Para que nós amadureçamos, em primeiro lugar, nós precisamos parar de falar, Deus me dá. E começarmos a ajoelhar e dizer, Deus, o que o Senhor quer. Eu observei os meus 2 filhos, uma já trabalhou comigo e meu filho trabalha comigo hoje. E eu observei esse processo deles sentirem a necessidade daquilo que era ali do meu trabalho do momento e tentarem sanar aquele problema. E pensando nisso, enxergando isso, o filho maduro, sabe o que acontece com ele? Ele se preocupa com aquilo que Deus se preocupa. O filho maduro se preocupa com aquilo que o seu pai se preocupa. Mateus 6, de 9 a 10, nos fala algo que mostra Jesus, a preocupação de um filho maduro. Olha o que diz a tão conhecida oração do Pai Nosso. E olha o que Jesus fala, ensinando. O Pai Nosso é a oração de um filho maduro. Existe muita coisa atrás do Pai Nosso. Mas olha só o que Jesus fala, Pai, o Filho, a propriedade do Filho,
de chamar o pai de... A propriedade do filho chama o pai de pai. Ele fala: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Agora olha o que ele fala: seja o quê? Feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O filho maduro não pede, o filho maduro se preocupa com aquilo que o seu pai se preocupa. Não interessa o que eu quero, não interessa o que eu preciso, mas o que me interessa é o que o Senhor quer. É o que o Senhor quer da minha vida. Você já perguntou para Deus o que Ele quer da sua vida? Mas com responsabilidade. Não uma oração emocional, com Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O filho maduro pergunta o que o Senhor quer da minha. O filho maduro não se preocupa com a sua vida. O filho maduro se preocupa com aquilo que o seu pai quer. Mateus 6,33 diz o seguinte: o que diz Mateus 6,33? Sem olhar na Bíblia. Já colocaram, já caguetaram já. Já caguetaram. Tirou. O que fala? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas o quê? Essas coisas que você se preocupa, todas essas coisas que roubam o seu coração, todas essas coisas que tomam, né, a sua atenção, lhes serão acrescentadas. Porque quando você se preocupa com aquilo que o seu pai se preocupa, Deus se preocupa com aquilo que você deve se preocupar, que seria a sua preocupação e que rouba a sua atenção. Deus cuida de você. Conversava com uma pessoa de manhã, na café da manhã dos diáconos, e nós falávamos ali sobre algumas dificuldades, né, dos dias, crises, coisa. Mas nós falamos sobre o milagre. Sabe qual é o milagre? O maior milagre que tem? A provisão. A provisão é o milagre de Deus. O povo no deserto tinha o que todos os dias? A provisão. A sua provisão. O que você ganha, o que você recebe, a sua comida. Olha o seu sapatinho, bonitinho. Olha o seu sapato, olha aí, irmão. Olha para o teu pé aí, ó. Ah, mas não é o que eu queria. Mas é o que você tem. É a provisão. Dê graças a Deus todos os dias pela provisão. Porque sabe o que, irmãos? De manhã e à noite sempre haverá provisão sobre a sua vida. Amém? Segundo lugar, amadurecer em segundo lugar, é parar de convidar a Deus para ouvir o seu choro, e eu passar a ouvir o choro de Deus. Deus chora, irmãos. Deus chora por Itaquera. Deus chora pelo teu bairro. Deus chora pela tua vizinhança. Deus chora por aqueles que estão sofrendo. Deus chora por aquelas pessoas que estão precisando do milagre do poder dele. Deus chora. Agora a minha pergunta é: qual a sua reação diante de tanto sofrimento e diante de tanta coisa que nós vemos todos os dias? Você tem feito pouco caso? Como você tem reagido? Como você tem enxergado? Quando você vê uma notícia, janeiro para cá tivemos muitas notícias ruins, o que você faz? Você muda de canal porque, não me interessa isso. Ou você chora? Deus está chorando pelo seu vizinho, que está se matando, que está se separando da esposa. Deus está chorando por aquela família que nesse momento não tem o que comer, e você sabe, você pode fazer algo e você virou suas costas. Deus está chorando por aquelas pessoas que estão se acabando nas drogas, Deus está chorando por isso, meus irmãos. E sabe o que acontece? Eu paro de convidar Deus a ouvir o meu choro, e eu começo a ouvir o choro de Deus. Eu começo a saber o que é o choro de Deus, eu começo a investir a minha vida naquilo. Eu começo a investir a minha vida naquilo a que Deus ama. O que Deus ama, irmãos? Pessoas. Só encosta o dedo que está do seu lado. Deus ama essa aí, ó, pessoas. Ó, Deus ama esse irmãozinho. Deus ama aquela pessoa que não conhece. Deus ama pessoas. Deixa eu continuar, porque senão não acabo hoje. Amadurecer é em terceiro lugar. Tudo que eu estou falando está ligado um no outro, tá?
é parar de apresentar os meus problemas a Deus e perguntar dos problemas dele, para que eu possa cooperar com a minha vida naquilo que são as prioridades de Deus. Naquilo que são as prioridades de Deus. Mateus capítulo 6, ainda em Mateus 6, verso 25. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25 até o 32, diz o seguinte: olha só. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com o quê? Quanto ao que comer, ao milagre da provisão, quanto ao que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial faz o que com elas? Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês o quê? Deus sabe que vocês precisam delas. Esse texto me ensina muitas coisas. Uma das coisas que me ensina é, quem pede é pagão, porque o filho maduro confia no pai. Não sei quem me contou essa história, se foi o Miro, não sei quem me falou dos dois passarinhos conversando. Dois passarinhos conversando, irmão, imagina a cena. Piu-piu, piu-piu daqui, piu-piu de lá. E os passarinhos conversando. E um falou pro outro, aí tinha um cara todo estressado, preocupado. O passarinho falou assim, cara bobo, né? Ele não sabe que o cara que cuida de mim, de você, cuida dele também? Irmãos, eu já vi passarinho morrer de fome em gaiola, mas na natureza eu nunca vi. Porque o dono esqueceu de pôr comida. Você viu passarinho estressado? Já viu pomba estressada? Porque Deus cuida delas. Nós precisamos parar, meus irmãos, de ficar apresentando os meus... Deus sabe de tudo, irmãos. Eu sei que a tua dor muitas vezes tira o seu foco. Eu sei que a sua solidão muitas vezes tira a sua paz. Eu sei que seus problemas muitas vezes se levantam para sugar as suas forças e te fazer ser incrédulo até. Mas eu quero te falar uma coisa. Deus sabe tudo o que você tem passado. Deus conhece a tua vida. Você não precisa apresentar diante dele. Somente confie e dependa dele, porque ele cuida de você todos os dias. O maior milagre que eu e você provamos todos os dias chama-se milagre da provisão. Milagre da provisão. Em quarto lugar, amadurecer é andar em santidade através do Espírito Santo. Romanos de novo, capítulo 8, verso 14. Volta lá em Romanos. Romanos 8, 14 fala o seguinte, porque todos, não fala alguns, fala todos, que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus.
Quem é guiado pelo Espírito anda em santidade, pois está na presença do Espírito Santo de Deus. Deus é digno da sua santidade, da minha santidade. Deus é digno da nossa santidade. Presta atenção, irmãos. Eu não ando em santidade para me ser mais abençoado por Deus. Eu não ando em santidade para eu ser salvo. Eu não ando em santidade para que eu possa alcançar novos lugares. Eu ando em santidade para ser sal. Você deve andar em santidade para que você seja sal. Sal da terra e luz do mundo. Jesus andava em santidade e ele era sal da terra e luz do mundo. Você precisa andar em santidade, meu irmão. Você precisa mudar a sua vida. Você precisa desmanchar esse namoro que está minando a sua vida com Deus. Você precisa se afastar de algumas pessoas que estão te influenciando a não olhar mais para o Senhor, não ter mais tempo com Deus, estão te influenciando a você tirar o foco da sua casa. Você precisa mudar a sua rotina. Você precisa até mudar de emprego, você precisa. Tudo aquilo que fere a tua santidade, que fere a minha santidade, tem que sair da minha vida. Ah, mas Leandro, como é que eu vou fazer? Eu não posso mudar de emprego. Então muda a sua postura. Muda a sua postura. Tudo aquilo que fere a santidade, eu tenho que tirar da minha vida. E outra coisa, tudo aquilo que eu faço, que vai ferir a santidade do meu irmão, vai fazê-lo pecar, eu também tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado. Isso é pecado. Segue o jogo. Em quinto e último lugar, amadurecer é representar o Pai. Sabe, meus irmãos, existe como é que eu posso falar? Uma expressão, gospel, que tudo é em nome de Jesus, né? Eu vou tomar essa água agora em nome de Jesus. Tem uma pastora louca aí que ela dá uns mergulhos na piscina louco assim, ela até pirueta no ar, em nome de Jesus, ela faz nadando em nome de Jesus. Tem tanta coisa em nome de Jesus, mas em nome de Jesus não é uma expressão. Em nome de Jesus é a minha e a sua condição. Nós estamos nessa terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que você faz é em nome de Jesus. Representar o Pai é se mover em nome de Jesus. Declarar em nome de Jesus é declarar que naquele momento e naquele lugar você está representando a Jesus. Você não faz as coisas eu quero fazer isso porque se eu fizer isso eu vou ser mais filho de Deus. Não, você faz porque você é filho de Deus e é em nome de Jesus. É em nome de Jesus que você está espalhando o nome de Jesus pela terra. Quando você vai expulsar um demônio, você expulsa em quem? No nome de Paulo? Em nome de quem? É em nome de... E só pode falar em nome de Jesus quem é filho. Quem não é filho não pode falar, não tem autoridade. Só pode falar em nome de Jesus quem é filho. Nós precisamos mudar a nossa postura, irmãos. Nós precisamos amadurecer. Precisamos amadurecer. Precisamos sair de filhinhos para filhos maduros. É tempo de nós mudarmos, virarmos a chave na nossa cabeça. É tempo de mudarmos a nossa postura. É tempo de pararmos de nos preocupar com tudo que está ao nosso redor e nos preocuparmos com aquele que está lá em cima. É tempo de olharmos mais para cima. Eu queria convidar que você fechasse seus olhos no seu lugar.